Boa noite, aqui é Enéas Tavares, o professor de Introdução aos Estudos Literários, a nossa disciplina do curso de Letras da Universidade Aberta do Brasil, e este é um vídeo referente à quarta semana da nossa disciplina, onde nós vamos estudar um assunto no mínimo polêmico, devido às várias compreensões para essa palavra que é gênero. Como é que nós entendemos gênero literário? Gênero é uma palavra que hoje ela é usada não apenas para definir masculino e feminino, como também para definir diferentes gêneros textuais. Então nós temos, por exemplo, o texto jornalístico, nós temos o texto jurídico e nós temos o texto literário. No que concerne ao texto literário, é comum a diferenciação entre conteúdo e forma, né? O conteúdo, como nós veremos detalhado, né, na semana que vem, é a história contada, um determinado enredo ou trama que nós vamos encontrar numa obra literária. Ao passo que a forma é o modo como essa história ela é apresentada, a forma como ela é configurada em uma determinada organização textual. A palavra gênero, no que concerne à literatura, tem a ver com a forma e tem a ver também com a extensão de uma obra literária. Nós temos dois tipos de compreensão com respeito a gêneros literários. Uma compreensão clássica, que diz respeito a, novamente, Aristóteles e a sua poética, e uma compreensão moderna. Primeiramente, vamos falar da compreensão aristotélica. Lá na Poética, texto escrito no século III a.C., Aristóteles vai apresentar três tipos diferentes de obras literárias ou de gêneros, que é a famosa tripartição clássica. Aristóteles vai falar de três tipos de poesia: a poesia épica, a poesia dramática e a poesia lírica. Lembrando, né, que quando nós falamos da literatura na antiguidade, nós ainda não temos a ideia de uma literatura escrita em prosa. Por isso, nós apenas vamos falar de poesia. Primeiramente, poesia épica. É uma poesia narrativa, uma poesia que vai contar uma grande história em uma grande extensão. E aí nós temos os famosos épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, e o épico de Virgílio, que é um autor romano, com o seu A Eneida. Esses três poemas épicos, eles têm mais de 10.000 versos, e todos eles vão tratar ou da Guerra de Troia, no caso da Ilíada, ou do que acontece depois dessa guerra. A Odisseia, com o retorno dos heróis gregos para casa, e a Eneida, com as viagens dos sobreviventes troianos em busca de uma nova terra. Então esse seria, né, o primeiro gênero, poesia épica. O segundo gênero é a poesia dramática, que não vai apresentar uma história narrada em terceira pessoa, de grande extensão, como a poesia épica, mas sim um tipo de texto que apresenta atores, vários atores, assumindo papéis e interpretando em tempo real um determinado contexto, seja ele heróico, seja ele trágico, seja ele cômico, né? Há essa subdivisão na poesia dramática, que de um lado é a tragédia e do outro lado a comédia. Essa extensão, esse tipo de poesia, poesia dramática, ela tem uma extensão menor do que a poesia épica, né? Se a poesia épica homérica e virgiliana passa de 10.000 versos, a poesia dramática, especialmente a tragédia e a comédia grega, vão ter em torno de 2.000 ou de 1.000 ou 3.000 versos, dependendo da obra, né, que nós vamos encontrar. Por fim, nós teremos um terceiro tipo de gênero literário, que é a poesia lírica. A poesia lírica é uma poesia de pequena extensão. Nós vamos ter poemas de 8 versos, 10 versos, 20 versos, e que vão apresentar uma pessoalidade ou uma subjetividade. O poeta, ou a poeta, vai criar um eu lírico para dar conta de determinados sentimentos. Quando nós falamos de poesia épica e poesia dramática, não raro essas poesias vão apresentar, ou esses textos, vão apresentar grandes histórias de contexto ou de origem mítico. Ao passo que a poesia lírica, que é a terceira modalidade, vai apresentar uma reflexão sobre a vida, um problema amoroso, ou mesmo uma questão existencial, religiosa, política, ou até mesmo militar. Esses três tipos de poesia, esses três tipos de gênero, né, ou de texto literário, eles vão compreender desde a origem da literatura no Ocidente, com Homero, até o século XV, até o século XVI. Até então, esses são os tipos de se produzir literatura. No século XV e no século XVI, especialmente com uma obra chamada Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, né, o famoso texto espanhol, nós teremos o surgimento de um quarto gênero ou de um quarto tipo de literatura, que, diferente dos outros três, poesia épica, dramática e lírica, esta vai ser escrita em prosa, uma grande narrativa em prosa, que
portanto não vai mais depender de uma métrica específica ou de uma rima ou das diferentes peculiaridades que compõem essa tripartição clássica. O gênero romanesco é bem conhecido por nós, né? Hoje, por exemplo, quando nós vamos numa livraria, a grande maioria de nós não vai numa livraria para comprar uma obra épica, exceto se o professor de introdução aos estudos literários pedir, ou uma obra dramática, talvez de Shakespeare, ou talvez de autores que nos são queridos, como Nelson Rodrigues, que é um grande dramaturgo do nosso país. A grande maioria de nós também não vai numa livraria para comprar poesia lírica, né, uma coletânea de poemas, exceto em questões bem específicas. Quase sempre, quando nós visitamos uma livraria, nós vamos para comprar ou adquirir um romance, uma obra romanesca que vai apresentar uma história de suspense, talvez uma trama romântica, ou talvez uma intriga política, né? E aí nós podemos pensar nos grandes autores e nas grandes autoras que fazem aí o nosso contexto. A partir de agora, é sobre o romance que nós vamos tratar e que nós vamos estudar na nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco mais breve, um pouco mais rápido e objetivo do que os vídeos anteriores, ao tratar dessa questão que é, no mínimo, intrigante, que é a questão do gênero literário. Eu sou Enéas Tavares, o professor da disciplina, e eu reforço o convite a vocês continuarem postando as suas dúvidas, os seus comentários no nosso fórum de dúvidas. Tanto eu quanto os tutores estarão disponíveis a vocês para responder qualquer dúvida que tenha a ver com a nossa disciplina. Agradeço muito as mensagens que têm elogiado os nossos vídeos, a nossa dinâmica e a nossa didática. Tudo que a gente faz semanalmente está à disposição de vocês para que todo esse aprendizado e esse estudo possa ocorrer da melhor forma possível. Um grande abraço a todos vocês, boas leituras e boas aventuras!